salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal no YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, antes de qualquer detalhe, eu quero fazer uma correção sobre o final do vídeo anterior, né, que eu dizia, né, que viver para os outros iria incomodá-los, né, até porque tu tá deixando de ser quem tu é mesmo para poder fazer vontades que não são suas, compreende? Mas viver para os outros iria incomodar muito mais a mim mesmo, compreende? Né? Do que os outros, compreende? Iria mais me incomodar do que incomodar os outros, compreende? Né? Então, viver para os outros seria o mesmo que utilizar uma máscara, né? Tipo quando ocorre, né, nessas datas comemorativas, entre aspas, né, tipo o carnaval, né, que é uma celebração, entre aspas, ao qual não curto particularmente, né, porque enfim, né, não vou ir muito longe quanto a isso não, mas eu não curto, né, por conta da depravação principalmente, né, mas também existem outros detalhes aos quais não compactuo com essa festa, entre aspas, né? Mas enfim, fato é, pessoal, que ninguém muda ninguém, né? Largue esse fardo, né? Porque hoje em dia, pessoal, é muito difícil mesmo, não é muito comum a pessoa mais assim, que envolve a autenticidade, é mais raro, né? Porque hoje em dia as massas querem o tempo todo o quê? Que você viva para os outros, compreende? Até mesmo isso é incentivado pela própria imprensa daqui do Brasil, né? Mas isso não é à toa, pessoal. Isso não é à toa, porque a própria imprensa daqui do Brasil vê a sociedade como se fosse um coletivo. Eles não veem a sociedade de uma forma individual, compreende? Então larga essa ideia de que tu tem que mudar uma outra pessoa, tanto em termos de amizade quanto em termos de relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Né? Que ninguém muda ninguém. Porque então você está tendo uma visão mais desanimada, né? Mais assim, incompreendida, né? Porque tem que reconhecer que pessoas acabam se alterando com o tempo para melhores, né? O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que ninguém muda por ninguém, ela muda por ela mesma, compreende? Ela muda de uma forma individual para ela mesma, compreende? Até porque o que pode ser o significado de ser bem sucedido para você não pode ter o mesmo significado para mim, e tá tudo certo, né? Agora, existe, né, esse estigma, né, de que com o tempo aquela pessoa vai melhorar, eu vou lançar algumas ideias para ela que ela vai alterar o seu comportamento. Isso tanto em relacionamento quanto em amizade, né? Se bem que hoje em dia, pessoal, amizade, formar amizade está cada vez mais difícil, né? Hoje em dia está muito mais fácil fazer inimizade do que amizades, compreende? Né? Sendo assim, eu prefiro viver sozinho, compreende? Prefiro viver sozinho, né? Sem querer agradar, sem querer fazer média, compreende? Né? Porque viver mais para si, viver sozinho, te traz um senso maior de autenticidade, né? Autorresponsabilidade e até mesmo, né? Por que não, né? Uma autorrealização, compreende? Né?
Então eu tendo muito a acreditar naquela frase, né, de que a primeira impressão é que fica. Às vezes as pessoas têm uma impressão assim, de que a primeira impressão, né, tem uma ideia assim, a primeira impressão fica, é a que fica, né, no sentido assim de vestimenta, né? Mas não estou falando somente nesse sentido, estou falando no sentido de comportamento também, compreende? Né? Se aquela pessoa não compactua com o seu estilo, tá tudo certo, compreende? Tá tudo certo. Mas hoje as pessoas querem ser aceitas, querem se provar, querem se provar uma para as outras, né? É esse o ponto. Elas querem se provar uma para as outras, né? Deixando de ser quem ela mesma, né? Elas querem ser aceitas, né? E para mim isso é furada, pessoal. Isso é furada. Querer se provar para os outros, querer provar, fingir que gosta dos outros, né, para ser aceita por determinado tipo de pessoa, compreende? Eu jamais irei fazer isso, jamais irei fazer, né? Porque as pessoas, elas tendem a mudar para si mesmas, elas não se mudam, elas mudam por outras pessoas. É lógico que tu vê ali uma opinião ao qual você converge mais, você tende a alterar de opinião com o tempo, mas não quer dizer que você alterou por conta daquela pessoa, alterou por si mesmo, porque você chegou na conclusão, é realmente a verdade, compreende? Você alterou por si mesmo a sua opinião, né? Não foram terceiros que fizeram isso, né? Não foram terceiros que te convenceram, né? E isso eu levo também para o relacionamento, porque às vezes tem gente que tem aquela ilusão assim, porque a mulher, ela está com um comportamento assim não muito agradável agora, mas eu vou alterar o comportamento dela com o tempo, né? Enfim, pessoal, eu tento não acreditar nisso. Uma vez que a pessoa já demonstrou para você um comportamento errático, já era, né? Não tem a segunda vez, não tem que ficar moldando aquela pessoa, compreende? É esse o ponto, né? Às vezes tu tá se juntando com uma pessoa ao qual não tem coisíssima nenhuma a ver contigo, né? Naquela de acreditar que os opostos se atraem, sendo que na verdade, pessoal, um relacionamento assim muito provavelmente já acabou antes mesmo de começar. Porque tu já está querendo alterar outra pessoa, porque você considera que aquela pessoa tem um jeito, compreende? Tu vai criando umas neuras assim, que não fazem sentido nenhum, né? Eu tendo a acreditar assim, pessoal, que um relacionamento não se forma assim por conveniência, né? Mas com naturalidade ou com genuinidade, né? O que é muito raro hoje em dia, né? Porque hoje em dia as pessoas querem muito mais se relacionar contigo pelo que tu tem do que pelo que tu é, compreende? Hoje temos uma geração mais materialista do que nunca, né? E isso causa disrupções, né? Eu acredito que tanto quanto o relacionamento, hoje em dia a amizade está muito complicado, né? Se tornaram desafios, assim, se tornaram desafiadores, né? Desafios, compreende? Mas era isso, pessoal. Eu tendo a acreditar que as pessoas não mudam uma pelas outras, elas mudam por elas mesmas. Até porque eu acabo tendo a conclusão de que a sociedade, né, eu tenho essa conclusão já em mim, né, e não tem como ser alterado, né? Eu tendo a acreditar que a sociedade comporta por indivíduos e não por um coletivo. As pessoas não mudam uma pelas outras, elas mudam por si mesmas. Eu mesmo acabo me transformando para uma auto-melhora, entendeu? O
tempo todo, eu estou ali em melhora constante, né? Mas por mim, eu faço isso por mim mesmo, até porque eu vivo uma vida mais em solitude, compreende? É uma vida de mais autoconhecimento, sem querer agradar os outros. Se tiver alguma pessoa ali que compactua pela internet, ok. Até porque hoje o mundo está mais conectado, né? Hoje em dia tá muito melhor, né, conversar pela internet do que pessoalmente, né? Mas, pessoal, novamente, né, eu tendo a acreditar que as pessoas não mudam pelas outras, né? Isso é um fato que a gente não tem que carregar jamais, jamais, tá? Se for para a gente alterar nossas opiniões, que a gente altere por si mesmo, né? Até porque, novamente, né, a gente responde perante a Deus. Tem gente que não acredita em Deus, ok? Mas a gente responde perante a Deus por nossas ações de uma forma individual e não de uma forma coletiva, né? A sociedade em si já é feita já é uma sociedade de indivíduos, compreende? Eu não tenho essa visão de grupo, entendeu? E eu particularmente, eu nunca fui assim uma pessoa que tive boas recordações com grupos, né? Porque eu tendo sempre a ser aquele cara dissidente, né? Aquele cara assim que pensa diferente, né? E isso não bate com pessoas assim que são mais de grupo. E tá tudo certo, né? O problema são pessoas que querem forçar aquilo que tu não é, compreende? Eu jamais irei cair nessa cilada. Eu jamais vou querer ser aquilo que não sou, compreende? Parece redundante aqui que eu disse, né? Mas vocês entenderam, né? Eu jamais vou querer me mudar, me transformar por outras pessoas. Se eu tiver às vezes a gente pensa assim, porque se ninguém altera ninguém, então não tem como ter relacionamento. Não, pessoal, né? É porque você vai procurar ter uma relação, que é o meu caso, né, com uma mulher que compactue, é só um exemplo aqui, que compactue com o seu jeito, que convirja com seus valores. Não precisa que a pessoa concorde com tudo que tu diz, né? Mas assim, eu tendo a acreditar que opostos não se atraem, mas compatíveis acabam se aproximando, compreende? Né? E tira essa ideia da mente, né, de que eu tenho que alterar aquela pessoa. Jamais, sempre haverão discordâncias, julgamentos, críticas, sempre irão existir, né? Mas a gente tem que saber se comportar da melhor maneira possível a esses fatos que fazem parte da vida, né? Então era isso, pessoal. Ninguém muda ninguém não. O que tu encontra são pessoas que compactuam com suas ideias e que se adaptam, né? Que tem que se adaptam melhor, né? Que tenham conversas assim que te elevam, né? Porque quer queira ou não, o ambiente também ao qual tu frequenta ou que tu mora faz muito parte daquilo que você é. Já repararam nisso? Isso é a maior verdade que você possa encontrar nessa vida, pessoal. Os ambientes que tu frequenta, ou que tu mora, né? Isso tende a refletir no que você é, compreende?
Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer, tá? Valeu, até a próxima.